Sejam bem-vindos a mais um programa Teia Cósmica. Eu, Devatara, sua terapeuta de relacionamento e sexualidade, estou aqui hoje com mais um convidado super especial. Ele, que é terapeuta, sexólogo transpessoal. Ele que também é cofundador da Casa Baobá. Ele que ajuda mulheres a se conectarem, pessoas e mulheres a se conectarem com o seu corpo, ter essa reconexão, ter a consciência corporal. Guilherme Poiares. É Poiares? Obrigado, Deva. Muito Seja bom muito estar aqui com você. bem-vindo. Obrigada. Estou muito feliz de você estar aqui. Seja muito, muito bem-vindo. Um pouco nervoso, né? Tá nervoso? Agitado de pegar a estrada até aqui, né, com a moto e nervoso de ter um microfone na minha frente. Esse microfone maravilhoso. Mas sinta-se em casa. Estou muito feliz de você estar aqui. Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Eu quero que você conte, Gui, a sua história, porque assim, eu tenho uma paixão especial pelo trabalho de vocês, do seu e da Ana, do consentimento, mas eu quero que você conte a sua jornada, como você começou, como foi assim que você chegou nesse mundo da sexualidade, você veio do corporativo. Eu tinha uma empresa de serviços financeiros. Financeiro. Era uma pequena multinacional. E chegou uma hora que eu estava muito acima do peso, mas eu fui no cardiologista e ele falou para mim, você não tem nada, mas vai ter. E me deu 5 remédios para tomar, todos os dias, além de um monte de exames. Então eu pensei comigo que eu preferia gastar todo esse dinheiro com coisas mais legais. E aí eu lembrei, né, eu já sabia que a gente podia controlar a saúde com alimentação, estilo de vida. E eu tinha um livro guardado, que eu tinha comprado e não tinha lido, que chama Começa pela Comida. Então eu li esse livro no segundo semestre de 2012. E aí guardei a data de início da transformação como 13 de janeiro de 2013, que foi o dia que eu comecei essa dieta, que é uma dieta de 30 dias. Então eu fiz essa dieta, perdi 10 quilos e continuei estudando, seguindo a linha dieta paleolítica, e fui aprendendo um monte de coisa e ferramenta e fui fazendo. Em 2014 eu encontrei o Tantra, né? Foi minha primeira sessão com uma terapeuta tântrica e foi um abre-portas, né? Porque aí, a partir daí eu comecei a estudar tudo que eu pude sobre filosofia tântrica, li tudo que tinha de Osho e fui me formando. E na época, o que te levou a buscar a terapia tântrica? Cara, meu desejo interno era aprender a dar prazer. Mas aí você foi buscar a terapia ou foi buscar o curso, a princípio? Eu fui buscar terapeuta, né? Eu não sabia nada. A terapeuta de uma forma de parceira sexual ou a terapia? Não, eu procurei uma terapeuta tântrica para fazer a massagem tântrica querendo aprender a dar prazer. Na verdade, era um motivo mais egoístico de aprender a dar prazer. Sim. Depois que eu tive a primeira sessão e conversei com a terapeuta, é que mudou a chavinha e eu fui atrás do crescimento pessoal. Do autoconhecimento através comecei a estudar e ler tudo que eu podia. Eu leio muito, então eu comecei a ler muito e ouvir tudo que tinha de Osho disponível. Isso foi nesse primeiro ano, 2014. E o que te encantou mais nesse universo, quando você caiu ali, né, nesse universo do Tantra, do Osho, das filosofias? O que te cativou e falou assim, nossa, é esse caminho aqui? Trabalhar com o corpo. O meu terapeuta atual está dizendo que o meu corpo, o meu cérebro encontrou uma ótima forma de trabalhar o que faltava na minha vida, que pelo que o terapeuta trabalhou comigo é que eu não tive toda essa parte de amor, abraços e coisas quando era criança. E que meu corpo encontrou uma forma super inteligente de como trazer isso e trabalhar essa parte corporal, trazendo a sexualidade, o erotismo, né? E o Tantra. Então eu fui passando, né? Que a minha formação no Tantra foi toda, não foi pelos cursos conhecidos, né? Foi através de terapeutas, indo de um terapeuta a outro. Entendi. Eu comecei com a Bianca, depois fui para o Vardhan, depois fui para a Ananda. E com isso fui desenvolvendo. E aí você chega na terapia transpessoal,
que você vai juntando no coach. Em 2019 eu comecei cursos de coaching, porque eu comecei a querer devolver o que eu já tinha recebido, né? Nessa parte de construção de estilo de vida. Então eu fiz a formação que chama Primal Health Coach, que é baseado em saúde, alimentação, movimento, tentando olhar para como nossos ancestrais faziam, né? Depois eu cheguei no Coach Heroic, que ele tem um framework, tem uma plataforma para nos transformar em heróis da nossa própria vida. Que legal. E aí, quando eu fui procurar a formação tântrica, de terapeuta tântrico, nas pesquisas eu me encontrei com Sexological Bodywork. E aí eu optei pelo sexológico e quando eu comecei o curso, fiquei super feliz. Porque eu vi que o material do curso era muito parecido com um livro que eu tinha lido chamado Urban Tantra, da Bárbara Carellas. Esse livro foi transformador, assim, para mim, a leitura dele. Eu não encontrava ninguém. Eu comprei 3 cópias do livro, dei para os terapeutas que eu conhecia, ninguém deu bola para mim nisso, né? Então... E é um livro em inglês, você falou? Ele só tem inglês e espanhol. Eu lembro que você comentou. Porque a minha empresa, a gente atendia American Airlines, atendia empresas fora do Brasil, então eu fiquei fluente em inglês. E aí, quando eu comecei a consumir, só existia conteúdo. Quando eu comecei a ouvir podcast, só existia em inglês. Sim. Podcast em português foi começar a ter quando eu parei de ouvir podcast. Né? Quando eu mudei para os livros. Só para livro. Então, todo o meu consumo de conteúdo, leitura é em inglês. Então, eu fiquei fluente em inglês. E aí, até hoje, a maior parte do meu conteúdo é em inglês. Que legal. Quando eu comecei o curso, né, eu descobri que um dos professores do Sexological Bodywork é a Bárbara Carellas, que escreveu o Urban Tantra. Tanto que eu falo que a minha escola de Tantra é o Urban Tantra. Que legal. Perfeito. Aí, quando eu terminei o sexológico, aí a vida começou a acelerar, acontecer, mudar, aparecer, encontrar a Ana Kimaya, começar a parceria com ela, aí começar a fazer curso, núcleos de troca, a gente bater com o Consent Lab, o consentimento somático, aí fizemos a formação. Vocês fizeram a primeira formação de consentimento? Antes do consentimento, a gente já estava fazendo o sarau. E a gente já aplicava o consentimento como base do sarau. Então, quando fizemos a formação no Consent Lab, começamos a fazer Consent Labs, né? Então, a gente está indo para a 29ª edição do sarau e a 22ª edição do Consent Lab. E hoje, assim, você no campo, né? Assim, eu já participei de alguns trabalhos de vocês, eu sou loucamente apaixonada. O que você percebe assim, de diferença de quando vocês começaram lá atrás e de hoje, dos eventos de vocês, dos trabalhos, das pessoas que passam por vocês? Eu sou uma pessoa. A gente percebe como toca, né, as pessoas, como causa alguns momentos de ahá, né, de cair ficha. Eu já vi teve um Consent Lab que a pessoa saiu no meio, de tanta ficha que caiu. Não dou mais conta. Não deu mais conta, precisou sair, chorar, o irmão estava junto, apoiou ela. Então, a gente percebe pelos relatos, né, como essa parte de você trazer o consentimento para a sua vida, que, na verdade, é comunicação. Né? No nosso trabalho, a gente usa o erótico. Eu falo que a gente põe o erótico e que deixa muito mais legal. Mas eu falo assim, eu enganei vocês, eu trouxe vocês aqui para falar do erótico, mas a gente está ensinando comunicação. Exatamente. Eu te seduzo com o erótico, achando, né? E só que, na verdade, é muito mais profundo e como reverbera na nossa vida erótica, né? E quando a gente traz o corpo, no Sexological Bodywork a gente aprende que é muito mais fácil ensinar na direção do corpo para a mente do que primeiro na mente para depois para o corpo. Então, quando você aplica esse consentimento no seu corpo, sentindo o corpo como é dizer sim, como é dizer não, a coisa vai mais rápido. E quando a gente usa o erotismo, é um assunto que interessa a quase todo mundo. Só que o que a gente faz no trabalho? A gente está praticando a desgenitalização. Então, quando a gente bota, né, os limites do evento, a gente quer que as pessoas aumentem o repertório erótico com coisas que elas não estão acostumadas a fazer. Exatamente. Porque é muito o básico, né? O básico, assim, peito, bunda e genital, né? Fica só naquele lugar.
E não sabe, e acaba não explorando tanto o corpo, tantas experiências. E hoje, nos seus atendimentos, como que é o público que te procura, o foco nos seus atendimentos, como que é hoje? O foco no atendimento é resgatar o prazer através do corpo, e eu ponho a pegada transpessoal, então eu trabalho corpo, mente e espírito junto. Então, as alunas têm vindo variadas, porque eu chego, né, a falar de estilo de vida, né, os 4 pilares para uma ótima saúde: comer, mover, dormir, respirar. E aí a gente trabalha o corpo e o prazer, de aumentar a sensibilidade. O principal trabalho que eu sempre estou oferecendo para as mulheres é a consciência corporal, através do toque, e em lugares que não está acostumado a se tocar, criar conexões neurais e aumentar essa sensibilidade do corpo. E é um trabalho que leva muitas sessões, porque a gente vai devagarzinho, aumentando a sensibilidade, que para mim, aconteceu para mim durante o curso, né, que começar a procurar prazer com menos pressão. Prazer no sutil, né? A gente está acostumado com a ver e tudo uau, né? Eu falava que eu estava procurando 13, né? De 1 a 10, eu estava procurando 13, né? Na sensação de prazer, e eu fui descobrindo que a gente sente prazer, que no fim leva a gente para o caminho do meio de Buda, né? Que não é estar nos extremos, é no meio que está, né, mais felicidade, mais prazer pela vida, não só o prazer físico, né? Sim, porque é um pouco do que vem do Tantra pra gente, né? Desse hiperorgasmo, desse hiper não sei o quê. A gente vai desassociando mesmo desse corpo. Na massagem tântrica tradicional é muito gostoso e você acaba desassociando. Ele é tão bom que tá, Sim. Você vai lá conversar com Buda, né? Ou vai para Nárnia. Sim. Você E no transcende. atendimento do Sexological Bodywork, eu, por exemplo, não ponho música. E eu estou o tempo todo conversando com a pessoa e oferecendo para ela, né, poção na respiração, e se movimentar o corpo. Porque o segredo do prazer, a gente aprende que é a respiração, som e movimento. Quando a gente está fazendo os 3 ao mesmo tempo, não tem como desassociar, não tem como ir embora. Você está presente no corpo o tempo todo. Você está lá prestando atenção aonde está sendo tocado, como está sendo tocado, que começa a trazer para você um repertório para você poder pedir. Uma das maiores dificuldades que a gente ouve de todo mundo é: eu não sei pedir. Eu vejo assim também da minha experiência, é não saber, além de pedir, é não saber nem o que gosta. Porque ainda tem um gap ali, tem um gap do tipo, eu não sei nem o que pedir, ou eu até sei, mas eu não tenho coragem de manifestar. Então tem esses 2 polos também, né? Uma das ferramentas que eu uso é o jogo dos pedidos. Mesmo em sessão, eu uso o jogo dos pedidos para a pessoa começar a entender como você quer ser tocada por 2 minutos. Como você quer tocar meu braço por 2 minutos. Eu faço esses jogos para a pessoa ir criando esse repertório. Começar a entender aos poucos, né, o que ela quer. Ou o que ela pode querer. Né? Porque muitas vezes a pessoa não tem um repertório de pedidos. Então a gente ajuda a criar. No Consent Lab, a gente traz isso, né? Porque você começa a ver as outras pessoas pedindo. Né? E você começa a aumentar o seu repertório e investigar o que você quer. E num ambiente onde não está tendo julgamento, e você pode pedir o que você quiser, e o não é bem-vindo, o seu desejo é bem-vindo, então você começa a ficar mais livre para experimentar, se arriscar. Acho que outra coisa também do consentimento, do Consent Lab, é também dar espaço para essa fantasia e exercitar, porque nem tudo vai se realizar. E às vezes você fica com tantas travas eu não posso nem pensar nisso, que as tias maricotas aparecem, né? E você fala, não, o que eu vou falar? O que vão pensar de mim se eu falar isso? E aí você vai destravando a partir do momento... As crenças, né? Como a gente quebra as crenças? Um dos movimentos é se colocar em prática ali, do tipo, eu tenho medo de fazer tal coisa, então vou fazer para ver se eu consigo quebrar, aprender a fazer diferente. Isso na prática, a gente vai aprendendo muito lá no consentimento. Todo mundo é condicionado, quase todo mundo é condicionado, né? É proibido, é feio, não pode. Eu falo que na nossa sociedade pode tudo entre 4 paredes, nada fora. Exatamente. E aí, como que você faz tudo em 4 paredes sem se sentir abusado, ou sem entrar em alguns traumas, ou de uma forma segura, se não tem esse repertório de realmente o que vale em 4 paredes?
É treinamento, é ser ensinado desde pequeno, principalmente a parte de tocar e ser tocado. Porque eu só fui aprender que tocar e ser tocado, beijos e abraços em família era normal depois dos 40. Né? Para mim não foi um trauma, porque eu nem sabia que tinha isso, né? Quando eu era criança. Eu não sabia que era normal, ou que tinha. Que era uma possibilidade. E eu percebo que muita gente tem esse tipo de criação, não é tão normal. Tem famílias que são de pegação, de abraço, de beijo o tempo todo, de elogio, de coisas. Mas eu entendo, vejo pelas conversas com as pessoas que não é tão normal quanto deveria ser. Verdade. E é interessante também trazer essa jornada, né? Porque é muito trabalho pra gente, trabalhar com essa coisa da sexualidade, dar esse repertório, essas oportunidades para as pessoas se trabalharem. Porque senão fica muito assim, pornografia, muitas informações, mas pouca prática de realmente de poder saber o que é, o que se encaixa na minha vivência. Todo e qualquer desejo é válido. Não importa qual seja, até esses que não são aceitáveis socialmente. O que você faz com isso é que faz a diferença. Não é ter o desejo, é o que você faz com ele. É que nem a gente fala nos eventos, né? Um homem, quando está com tesão, tem uma ereção. E a gente fala, um problema não é a ereção, é o que você faz com ela, que vira um problema. O abusador, né? Tudo é o que ele faz com isso. E não ter o desejo. Essa é a única diferença entre uma pessoa normal e um abusador, né? É o que você faz com o seu desejo. Então, quando é que a gente aprende que é normal desejar, e que a gente pode desejar, e que a gente pode saborear esse desejo internamente e procurar alguém que queira fazer, porque nem todo mundo vai querer fazer isso com a gente, e que vai ser super normal receber um não. Nossa, normalizar o não, né? Porque a gente teve casos no Consent Lab da pessoa tomar 5 nãos e o sexto ser um sim. Então a gente ensina isso das pessoas. Não desiste do seu não diminui o seu pedido. Vai atrás do seu sim. E é muito legal, porque quando a gente começa a praticar isso na vida, você começa a entender os seus desejos, as suas necessidades e não realmente, de fato, se contentar com algo que não é aquilo que você quer. Sabe? Não, eu não vou aceitar isso aqui, sendo que não é o que eu quero e que eu sinto que eu estou na frequência e só porque é o que a pessoa tem para me dar. Então, você começa a ser mais seletivo também, não é porque o outro está me dando que eu tenho que aceitar. Ou não vou arriscar, para não arriscar um não, eu vou pedir menos. E me contentar. Mas isso é trabalho. Eu aprendi no meu crescimento pessoal, né, que a hora que eu achar que eu sei ou que eu cheguei lá, eu começo a andar para trás. A hora que eu paro. Então, para mim, esse crescimento, essa jornada é pro resto da vida. Até o dia de deixar a Terra. Eu vou estar fazendo. Eu aprendi que os meus ideais, eles são como estrelas distantes. Que eu sempre vou estar indo na direção deles, mas eu nunca vou alcançar. Eu querer ter tudo isso, eu vou do caminho, mas eu tenho que continuar trabalhando sempre. Então, não é porque eu aprendi consentimento, eu ensino consentimento que eu estou imune. Eu preciso continuar praticando. Então, de vez em quando, eu vou em eventos também para praticar. E passo pelas mesmas dificuldades de não pedir algo que eu queria, ou de ficar um pouco envergonhado de fazer o pedido que eu quero. Mas hoje em dia, hoje eu vou mais. Hoje eu vou mais. Então, quando eu vou num Consent Lab, tem dias que é um monte de sim. Tem dias que é um monte de não. E tá tudo bem. Sim. Entendi. E qual foi, assim, uma experiência para você que foi uma experiência que deu uma virada de chave, assim, nessa sua jornada? Ou como facilitador, ou como participante? Então, o livro Urban Tantra foi uma virada de chave. Lá eu aprendi que sexo é uma brincadeira. E brincar, a gente brinca com todo mundo. Então, apesar de eu nunca ter feito sexo com homem ou com pessoas trans, eu me coloco meio que pan, porque eu não tenho preconceito. Eu só nunca senti desejo por homens. Mas eu não tenho preconceito. Mas, então, eu atendo homem, trabalho com homem, então me deu essa virada de chave e uma coisa que continua sendo praticada. O Sexological Bodywork trouxe bastante coisa. Foi onde eu tive que me trabalhar, o medo de rejeição também tive que trabalhar. E
fui forte. É porque o medo da rejeição é um medo quase inato da humanidade, né? De se sentir não amado, de não se sentir não pertencente. Ou que as pessoas não descubram adequado. o monstro que eu sou. Né? Essa viagem que a gente cria. Então, eu acabei descobrindo. Então, teve o festival Sexibility. Eu fui no festival. Quando eu cheguei lá, eu comecei a notar que muitas mulheres não olhavam na minha cara. E isso me trouxe um sentimento de rejeição. Diferente do passado, eu fui lá e conversei com as mulheres. Então, a resposta que eu tive foi que não tinha nem percebido. O que eu percebi? As mulheres mais novas estão indo atrás do prazer delas. E eu não estou no radar. Mas não é porque elas têm algo contra ou não querem interagir comigo. Então, eu descobri isso. Mas lá eu precisei trabalhar bastante e não, por exemplo, não me retrair. Então, apesar de uma vontade de me esconder, de ficar no quarto, eu fui para as festas e participei. Então, eu posso falar que tudo que eu tinha me proposto a fazer no Sexibility eu fiz. Mas tive que trabalhar. Fui num segundo evento agora há pouco, 2 meses atrás, no Espaço D, e eu percebi isso. Só que aí, antes de eu começar a entrar na viagem, eu já falei, não, cortei. Só para o pessoal que está em casa, explica para a gente o que é esses eventos, o que acontece, o que seria isso. O Sexibility é um festival internacional de sexualidade consciente, onde o centro é o consentimento somático. Então, é um festival de 6 dias, onde tem muitos workshops para a gente trabalhar e tem muita liberdade para testar. Tem cenas, horários, lugares para a gente se testar. Então, a gente pode fazer sexo, pode não fazer sexo, mas está tudo meio liberado, seguindo regras de consentimento. O Espaço D é um lugar parecido com o sarau que a gente faz, feito pela Savase e pela Lebir, onde é feito esse trabalho. Só pode ir quem já tem experiência com consentimento, com vivências de sexualidade consciente, e é onde a gente vai para trabalhar, testar, interagir com outras pessoas. Né? E fala um pouquinho pra gente sobre o que é, afinal, o consentimento. Porque às vezes a gente fala, né? Mas talvez o pessoal que está em casa não saiba entender o que é o consentimento, da onde que ele surge, o sim, o não. Eu acho que aquele conceito que você fala, você explica bastante no Consent Lab, que o abuso, a partir do momento que você faz, vai além daquilo que você combinou, já é um abuso. Eu acho que traz uma consciência muito legal. Eu acho que isso pode ser bem interessante para as pessoas que estão em casa. O consentimento é uma coisa que já vem dos Estados Unidos há bastante tempo. Começou com a roda do consentimento. Não sei se começou, mas do meu conhecimento eu aprendi primeiro pela roda do consentimento da Bed Dobson. Mas isso começou a vir do BDSM. Então, os cientistas que foram investigar por que no BDSM não dá ruim. O que tem na dinâmica que não dá errado se é uma dinâmica de poder, é uma dinâmica de violência, né? De uma pessoa dominar a outra. E aí eles descobriram que tem a ver com os acordos. O consentimento, vou dar um exemplo nos atendimentos, né? O que eu faço e é o que eu explico no Consent Lab. O consentimento é o acordo que você faz, até onde pode ir. Então, eu pergunto para a pessoa aonde você quer ser tocada. Eu pergunto para a pessoa aonde você não quer ser tocado. Esse é o acordo. Depois que vai para a maca para fazer massagem, esse acordo não muda. Isso, acho que isso é muito importante. Então, o que eu explico para a pessoa? O consentimento pode ser retirado a qualquer momento. Se ela falou que queria algo enquanto a gente estava fazendo acordo, sentado, ela pode retirar esse consentimento na maca. Não quero mais. E está tudo bem. O consentimento não pode ser aumentado. Então, na maca, a pessoa falar, eu quero isso, mas não estava no acordo, eu vou falar, olha, hoje não. Mas a gente pode incluir no acordo na próxima sessão. O maior uau que um homem, eu vou chamar homem, mas que pode dar para uma mulher, é cumprir com a palavra. Eu adoro isso que você fala também. Porque eu sei que as pessoas que estão não binárias não gostam que eu fale desse jeito, mas é o jeito que eu sei falar. O homem, em geral, não precisa de nada. Ele pode só tocar e está pronto para fazer sexo. E ter prazer. A mulher, em geral, precisa se sentir segura. Sim, ela tem outros pilares que é fora do genital ali, do físico. Tem a questão emocional que faz parte. As pessoas acham que para ter muito prazer, precisa ter muita tensão.
E, na verdade, o muito prazer vem com relaxamento. Uhum. Então, a mulher ela pode confiar no homem para ser o provedor, para pagar as contas, para cuidar, para proteger, mas ela pode não ter uma confiança total na palavra. Sim. Aí fica difícil de se entregar. Ela não consegue atingir o prazer total. Quando ela relaxa e se entrega, é a hora que vem o prazer total. Então, estou falando no modo binário. Sim. E eu nem tenho experiência no não binário, eu conheço muito pouco. Eu gosto, tenho vontade de ajudar ou trabalhar com essas pessoas, mas ainda preciso Se aprofundar. me aprofundar mais. Então, quando você tem certeza que o acordo vai ser cumprido, fica mais fácil se abrir. Porque a hora que a gente está fazendo alguma interação e o tesão está subindo, os freios desligam. Então, é muito fácil você não cumprir os acordos. E o que costuma acontecer com isso? Depois de 1 ou 2 dias, a pessoa se sente abusada. Se sentir abusada porque a pessoa foi além, se sentir abusada porque não era o que ela queria, mas na hora do tesão desligou o freio para falar não. E tem boas teorias para a gente estudar e comprovadas cientificamente do funcionamento do cérebro. E esse do freio é real. Tá com tesão, o freio desliga. Então, vai escalando. Então, eu falo para as pessoas, começou a ficar bom, você acha que a outra pessoa quer mais? Para, volta e recombina. Pergunta, né? Faz o check-in ali, né? Talvez para quem está casado, numa relação, não faça tanto sentido, mas quando você para, recombina as coisas, fica muito melhor, porque, sei lá, a mulher num dia chega para o companheiro e fala, hoje eu não quero penetração. Aí o companheiro vai lá e faz de tudo para deixar ela com tesão, para acontecer uma penetração. Ele não cumpriu a palavra. Né? Ele não respeitou o pedido da pessoa. Ele ficou fazendo de tudo para a pessoa ficar morrendo de tesão. E aí, então, aí entra às vezes naquele lugar que a mulher fala, tá bom, vou dar para ele para ver se para encher meu saco. Mas é um dos grandes problemas de relacionamento, de casais, é esse, porque a mulher para de receber toque, não quer mais que seja tocada, porque todo toque significa sexo. Exatamente. Eu trabalho isso muito nos meus atendimentos, dependendo do momento de vida que o casal chega, é exatamente isso, é trazer o toque. Porque tem casal que para de beijar. Sim, porque o homem fica com tesão e quer ir pro sexo. O homem tá pronto pro sexo, é só relaxa, tá pronto para fazer sexo. E a mulher tem outro funcionamento. Ter esse entendimento. O que a gente ensina, faz imersões de casais, ensina a fazer massagem, é para trazer isso. Porque se você fizer 20 minutos já dá, mas fica 40 minutos, que é o que eu costumo fazer de uma massagem corporal. Sim. No corpo todo, você acorda o corpo, dá tempo do sangue encher, né, os genitais femininos, Sim. que vai mais tempo para encher de sangue, para ficar e ter um prazer melhor. Sim, porque aí relaxa mais esse corpo, você vai trabalhando com os outros instintos, não, Sensoriais. Sensoriais, os outros sentidos, buscando todos os sentidos para expandir ali, ela está literalmente em presença na hora da penetração, ou talvez às vezes nem tenha vontade da penetração também, depende. Quando você desenvolve, eu chamo a rota do prazer direto, que eu só aprendi no livro do Matthew, que criou o Consent Lab, Consentimento Somático. Rota do prazer. A rota direta do prazer. O comum, o que todo mundo está acostumado, é a rota indireta. A rota indireta é quando você tem prazer vendo o outro tendo prazer. Isso também é inglês, né? Ai, meu Deus. Chama Orgasmic Blueprint o livro, é muito legal, mas não saiu em português ainda. E a rota direta do prazer é quando você tem prazer direto. Você está sentindo prazer no que você está sentindo prazer. Então, eu faço um trabalho de acordar as mãos. Então, eu sinto prazer tocando a outra pessoa. No Consent Lab, quando eu peço para fazer uma massagem, posso fazer uma massagem de resiliência para o meu prazer em você, é porque eu sinto prazer tocando. Se a pessoa não se mexer, não esboçar nada de prazer, eu vou continuar tendo prazer. Sim, porque o prazer seu está no toque. No toque na minha mão, no que eu estou sentindo na mão. E se você está fazendo a massagem numa pessoa e a pessoa parecer um saco de batata, você vai ficar chateado? É porque você está fazendo para ver o outro tendo prazer. E aí vai um outro lugar também, que é naquele lugar do ego, tá vendo? Eu consigo fazer o outro sentir prazer, né? Mas esse prazer da rota indireta, ele não te preenche.
Quando você, quando você pratica a rota direta, desenvolve ela e usa ela, você fica preenchido, fica satisfeito, muito mais satisfeito. No livro do Matthew, do Orgasmic Blueprint, ele fala que seu bowl fica cheio. E quando você usa a rota indireta, o seu bowl está sempre vazio. Você está sempre procurando mais sexo, mais sexo, mais sexo, mais sexo. Então, eu tô numa relação aberta, não monogâmica. Mas a gente, em 2 anos, fez sexo 2 vezes com outra pessoa. Porque a gente está satisfeito. Então, eu falo muito isso também com essa dinâmica da não monogamia, de você entender os princípios, os valores, que às vezes você está num relacionamento não mono, mas você às vezes não tem necessidade de estar trocando. Então tem que entender que momento da vida você tá e com quem que você tá. Porque senão você fica nessa ansiedade também de querer ficar trocando. E nesse lugar que você tá falando desse vazio e não tá preenchido. Porque quando você está usando a rota indireta, você faz sexo, depois de 2, 3 dias você quer mais. Uhum. Então eu faço sexo com constância, mas não é essa procura. Ou está procurando em outros lugares, em outras pessoas. Não é que a gente está fechado. Mas a gente deixa para vir oportunidades legais e não de estar procurando, de precisar. Eu acho que mistura tudo e fica difícil. No estudo do Tantra, da filosofia tântrica do Osho, eu entendi muito sobre o não ego. Então, eu desenvolvi para mim, claro que não fui eu que criei a ideia, né, de que a outra pessoa, eu não sou dono da outra pessoa, eu não sou dono do corpo ou do prazer da outra pessoa. E se eu amo a pessoa de verdade, eu quero que ela seja feliz em qualquer lugar, em qualquer jeito. Se for com outra pessoa, com outra pessoa. Porque o amor é incondicional. Sim. Né? Então, eu perdi a inveja, o ciúme, por não fazer sentido. Então, eu prefiro deixar outra pessoa expressar a sexualidade do mesmo jeito que a minha companheira deixa eu expressar a minha sexualidade do jeito que eu gosto, que eu prefiro. Então, quando eu quero interagir com outras pessoas, está tudo bem. E é muito importante isso, assim, porque tem uma segurança na relação e nos combinados de vocês. E é isso que tem que ser desenvolvido às vezes até em terapia ou não, dependendo da forma que a pessoa chega. Ou chega eu quero vivenciar isso. Mas é importante ter essa musculatura emocional. Porque às vezes eu percebo muitas pessoas se machucando muito nesses movimentos da monogamia. As pessoas não estão preparadas, ou elas gostam do que estão vendo, mas não estão preparadas para esse deixar aí. Né? De não se prender a outra pessoa, ou pior, que ele se prende à imagem que ele fez da outra pessoa. Sim. Quando a pessoa não se comporta do jeito que ele espera, fica tudo ruim. É aquela música da Maria Mendonça, me apaixonei pelo que eu criei de você, né? Eu aprendi que o amor é uma coisa que quanto mais amor você dá, mais amor você tem para dar. E o que eu vejo nos ciúmes, muitas vezes, a pessoa acha que se você der amor para outra pessoa, você vai ter menos para dar. Quando você pratica amor e começa a dar amor e ser amoroso, você tem cada vez mais amor para dar. Então, quando você está liberdade para interagir com outras pessoas, você volta para sua companheira com mais vontade de fazer, de interagir ou de estar junto. Sim, mas é aquilo, né? Precisa ter muitas couraças ainda para gente. É um trabalho. Para a gente desenvolver, para a gente conseguir limpar. E, assim, falando nessa questão de couraça, né? Falando nessa questão também do peso que você perdeu, eliminou nessa sua jornada de autoconhecimento, você percebe também essa falta de consciência corporal e de buscar essa fuga na comida, na alimentação e não conseguir ter esse equilíbrio do prazer, né? Tem vários, enfim, mas eu quero trazer que você traz essa questão da fuga dessa repressão sexual e essa busca pela comida em muitas situações. Na minha terapia pessoal está vindo isso, que a falta do amor, do toque, dos elogios causaram essa compulsão alimentar. Que é algo que eu estou batalhando desde sempre. Então, hoje, nesse exato momento hoje, eu estou meio descontrolado. Porque o Sexibility mexeu, as coisas mexeram tanto com as emoções e o trabalho com a terapia está mexendo que ficou balançado. E aí trazer consciência para esse trabalho, voltar para o corporal, o meu terapeuta quer que eu treine a minha criança interior, né, para ela estar segura
esse trabalho para eu voltar e controlar, porque não é simplesmente... Eu não fico me batendo quando eu como errado. Então, eu sei que acontece. Então, agora que eu estou ganhando essa consciência dos porquês que acontecem comigo, por que eu tenho a compulsão alimentar, a gente começa a conseguir trabalhar. Mas os alimentos, eles funcionam que nem drogas. Sim. Hoje eu coloco na mesma panela a comida, a bebida, drogas, é tudo a mesma coisa. Sim, eu tenho um programa que eu gravei com o Guilherme Manso, né? Guilherme também. E ele fala sobre isso, que o dependente, que o adicto, ele é viciado. Só que aí depende muito que ele vai chamar da droga de preferência, que pode ser a comida, pode ser o sexo, pode ser cocaína, álcool, maconha, enfim. Aí você tem que se entender como um dependente. Porque afetam as mesmas áreas do cérebro, a cocaína e a comida. O E aí o que açúcar, acontece? Se eu meto... Isso eu li num livro de um ex-viciado em drogas que escreveu sobre a comida e falava isso. E eu percebo comigo. Quando eu saio muito da linha, demora 15, 30 dias para eu voltar para a linha. Exatamente. Porque tem que ficar lutando contra o cérebro, que é o corpo, que é as bactérias no intestino querem que eu coma mais farinha, mais açúcar, mais superprocessado. Isso, é super sobre isso mesmo. Quando você começa a conhecer o seu corpo e ter essa consciência, você começa a entender que você precisa fazer essa desintoxicação para você passar por essa fase de abstinência, para você buscar... Aí juntando todo o trabalho, né, de consciência corporal, aí hoje a Ana ela fica surpreendida com o jeito que eu explico, porque eu sinto o meu intestino se mexendo. Eu vou explicando onde estão acontecendo as coisas no corpo de um jeito que para ela nunca ouviu falar. Então, de consciência corporal, mas são mais de 10 anos de trabalho de consciência corporal que incluem o esporte. A calistenia, a atividade física. Isso, eu ainda tenho dificuldade de saber onde meu quadril está no ar quando eu estou de ponta cabeça. E hoje eu já consigo ficar quase 1 minuto de ponta cabeça. Né? E com treino. Então, essa consciência corporal, que é um trabalho multidisciplinar, né? Que tem o trabalho de toque no corpo, de sexológico, né? De receber a massagem tântrica, que tem a ginástica, né? Que tem o aprendizado, né? De sexológico, de aprendizado mental de tudo, juntando tudo isso para eu conseguir desenvolver essa consciência corporal. O trabalho da consciência corporal com mulheres tem uma técnica que é chamada do mapeamento vaginal. Do mapeamento vaginal, sim. O mapeamento vaginal precisa ser 5 a 10 sessões. Mas a pessoa, depois que passa por essa construção de reconexão neural, que eu vou lá e toco e fico lá. Como é esse toque para você? Isso que eu ia falar. Expliquem para quem está em casa o que seria o mapeamento vaginal e quais são os benefícios, para quem serve, para poder... O mapeamento pode ser feito para todos os sexos, para todo mundo. O mapeamento vaginal a gente faz dentro da vagina. Então, vamos dizer que eu mapeio a vagina como um relógio. Né? 12, 3, 6, 9. Eu começo pondo só uma falange do dedo. E ponho o dedo ali e pergunto, como é esse toque para você? De 1 a 10, que nota você dá? E esse toque é estático? É um toque com pressão? Como que é esse toque? Essas são as perguntas que eu vou fazendo. Como é que está a pressão? Quer que faz mais pressão? Quer que faz menos pressão? A ideia é que cada toque eu fique de 3 a 5 minutos. Sim. Porque a hora que a pessoa está sentindo isso, está sentindo a diferença, com mais pressão dá mais prazer, com menos pressão eu não sinto, vão criando conexões neurais. Tem lugares mais para dentro, onde a primeira vez que eu toco, a pessoa fala estranho, esquisito. E depois que fica um tempo parado ali, começa a virar prazer. Tá gostosinho. Então eu pergunto, quer que eu experimente fazer toquinhos? Eu faço toquinhos. Olha, eu estou sentindo aqui uma estrutura, parece uma separação entre músculos, ou uma veia. Esses dias, semana passada, eu estava fazendo esse toque e liberou alguma coisa. Eu comecei a sentir o batimento do coração da pessoa. Liberou uma veia, começou a fluir, eu comecei a sentir, porque eu também sinto essas coisas. Eu vou reportando para a pessoa o que eu estou sentindo, como tá mais quente, tá calor, aqui tá muito duro. E a pessoa vai tendo. E como é a região da vagina, a vagina é só a parte interna. A parte externa é a vulva. Se quiser uma ajuda aqui, temos aqui a nossa querida vulva aqui, nossa querida então, a vagina amiga. é só a parte interna, o canal vaginal, que é a vagina. Toda a parte de fora é a vulva. Então, colocando aqui, eu sinto músculo endurecido, eu sinto estrutura. Então, eu vou conversando e falando e perguntando, vamos fazer toques?
Toquinho, você prefere com movimento ou sem movimento? Mas não é só os toques, é a conversa. Porque quando eu tô com o dedo parado ali, eu tô ajudando a pessoa a recriar, recriar conexões neurais. Conectar com o cérebro, aquele ponto conectando com o cérebro. Então, na verdade, o que eu falo, não sou eu que estou fazendo. Eu estou ali só apoiando a pessoa no processo dela. Nesse processo de autoconhecimento mesmo, porque às vezes, muitas vezes, na verdade, né? Num ato sexual, numa troca com uma parceria, não tem nem essa habilidade, nem às vezes nem essa confiança ou essa liberdade de ir brincando dessa forma. Eu tenho uma aluna que reporta que depois desse trabalho, ela, quando vai no ginecologista, ela consegue sentir cada cerdas da escovinha que o ginecologista usa. Que ela sabe aonde o cara está tocando. Hoje ela consegue dizer exatamente aonde dói. Quando dói alguma coisa, aonde está? Ela consegue fazer uma explicação que o médico do outro lado não acredita. Acha que é mentira. Porque ela está explicando onde está doendo, com um detalhe. Que mais tem mapeamento? A região do canal vaginal é cheio de nervos. Então, eu toco num lado, muda a voz da pessoa. Eu toco do outro lado, a pessoa diz que sente subir um calor pelas costas. Sente nervo ciático. Então esse trabalho do mapeamento, esse trabalho de consciência corporal vai aumentando o seu autoconhecimento do seu corpo, como ele é, como ele funciona, onde está. E quando você ganha todo esse conhecimento, quando você está transando com o seu companheiro, você consegue sentar por cima e você colocar onde você quer. Sim. E sentir. Porque a gente fala muito da área G, né? No sexológico a gente chama de área G, não de ponto G, porque é uma região toda. Sim. E não é um ponto. Todo o canal vaginal inteiro são pontos de prazer. Então, todos os lugares têm prazer. Então, quando a gente acorda nisso, vira tudo prazer. Então, o que eu aprendi, o homem, para ter prazer com a penetração, ele precisa do movimento de raspar. Sim. A mulher, para ter prazer, precisa do movimento de apertar. Então, com essa consciência corporal, com esse trabalho de melhorar a musculatura pélvica, a gente vai desenvolvendo maior prazer com a penetração, aumento de sensibilidade, porque aí você sente mais com menos toque. Você sente mais com menos pressão, que é o que a gente fala. E você falou assim, essa questão do seu público, de você fazer a mapeamento vaginal, mas e o masculino? Ele procura também? Como você sente? Você percebe que é uma ferida diferente? Mesmo não necessariamente na procura individual, mas na procura no coletivo, nos grupos. Qual que é a demanda? Os homens têm essa facilidade, eles estão. Né? Então, muitos estão preocupados em sexo, preocupados com performance, mais do que as mulheres. Quantidade. No fim, todo mundo está querendo intimidade, conexão, mas o jeito de chegar do homem e da mulher nisso é diferente. Então, o homem, para aprender que não é só na quantidade, não é só a penetração, que a penetração não é a cereja do bolo, tudo leva um tempo. É uma jornada constante de aprendizado para você se sentir mais com menos. Porque é uma programação de muitos anos, né? De uma vida, condicionado a só penetração genital. Então, o homem convencional, machão, hétero cis, para ele é britadeira. Né? O que funciona, o que tem que ser. Se eu não der britadeira, se eu não for forte, eu não sou homem. Sim. E quem aprende, passa pela jornada e aprende, muitas vezes você pode fazer 40 minutos de massagem, os dois ficam tão satisfeitos que nem é importante chegar na penetração. Sim. E quando a gente ensina a ter massagem, se você fizer 40 minutos de massagem, depois você receber 40 minutos de massagem, já foi quase 2 horas de sexo. Então, quando você chegar na penetração, você está indo para a 3ª hora de sexo. Eu acho que é isso que é interessante pra gente que eu falo assim, no sentido de que trabalha com essa linha da sexualidade, é que a gente vive uma sexualidade muito mais rica, porque a gente cria sai um pouco só desse genital e você ganha tempo dessa relação, você vai criando conexão, dá tempo de liberar todos os hormônios que você precisa liberar. Sim, o Osho diz que você pode atingir, se espiritualizar com o sexo. Sim. Mas não é necessário. E o que eu vejo, a sexualidade é parte integral. É a mesma coisa que tem gente que trabalha só a cabeça e não mexe com o corpo, está doente. Sim. Mexe só com o corpo e não mexe com a cabeça, está doente. Para você ter uma saúde total, integral, você tem que cuidar dos 3, né? Corpo, mente e espírito, ao mesmo tempo. Fazer todo esse trabalho. E o corpo,
A sexualidade, o toque, está tudo incluído. Tem um médico que escreveu um livro que eu não vou lembrar o nome agora, que ele coloca que muitas pessoas com doenças, dores debilitantes, assim, de não conseguir trabalhar, quando a pessoa traz para a consciência que tem algo que não foi processado e libera, a dor vai embora. Então, as emoções, as dores emocionais que a gente não trabalha, não processa, elas vão para o corpo. Somatiza, né? Somatiza e se tornam dores. São as couraças, né, que a gente chama tudo. Só que as couraças é que nem aquela cebola do Outback, né? Se tira uma, vai tendo outra, não acaba nunca. Né? Então, a gente, quando trabalha as couraças, a gente vai desfazendo, mas não acaba nunca. A gente é um trabalho constante de fazer isso. Até mesmo porque o nosso inconsciente, ele é inteligente no sentido de querer nos proteger. E ele vai criando essa camada protetora para a gente não sentir dor, né? Para a gente não entrar em contato. Do mesmo jeito que o funcionamento padrão do nosso corpo é não gastar energia. Se a gente deixar ele para o normal dele, a gente vai ficar no sofá, engordar, ficar triste. O nosso corpo, a nossa genética, ela foi programada para florescer com o movimento. Nosso corpo é feito para ficar bem em movimento, não é parado. Então tem essa batalha, porque o nosso corpo vai querer economizar energia, mas é gastando energia fazendo que a gente cresce, que a gente fica mais saudável. Aí entra eu li alguns livros de psiquiatras, né? Um deles coloca que o maior órgão endócrino do corpo são os músculos grandes. Endócrinos? Nossos músculos geram moléculas boas, hormônio do crescimento, hormônios. Então, quando a gente está promovendo o crescimento, promovendo a saúde muscular, a gente fica mais feliz, a gente tem mais energia. Então, essa parece uma novidade, né? Mas é que o pessoal associou músculo com beleza. Com estética, né? Com essa questão do que é comercial, né? Mas a massa muscular está diretamente ligada à qualidade de vida e à felicidade. E a longevidade também, a forma que você envelhece, né? Também na questão do nosso cérebro, como os caminhos neurais dos... Estão tudo interligados. Do mesmo jeito que se a gente não usa o músculo, ele definha, se a gente não exercita o cérebro, ele também definha. A gente vai embora mais cedo, mas às vezes a gente vai embora espiritualmente, mentalmente. O corpo está na Terra, mas a pessoa que a gente já foi embora faz tempo. Que seria o Alzheimer, né? Sim, porque a gente vai desconectando, a gente vai se desconhecendo, né? daquilo que dá prazer, daquilo que a gente gosta. A gente vai entrando tão no automático, nos tem o quê da vida, que a gente vai perdendo o prazer de estar vivo, que é a depressão, né, no caso também. Sim, e isso também afeta nossos últimos anos de vida. Então, a gente escolhe hoje como vai passar os últimos 10 anos de vida. Sim. Que é sendo cuidado, numa casa de repouso, pelos outros, tendo as pessoas cuidarem, limparem a gente. Ou a gente vai estar ativo, produzindo, brincando com neto e bisneto. É uma escolha que faz. Tudo isso que eu faço que pode parecer um exagero, né? Porque eu fiquei musculoso não porque eu pus como objetivo, foi consequência do objetivo da saúde. Então eu falo, eu quero poder correr uma maratona se eu quiser com 80 anos. Não é para correr a maratona essa habilidade. É para eu chegar no fim da vida totalmente independente. Né? Sem estar dependendo dos outros para cuidar de mim. De estar ativo, lúcido. Só que para isso você tem que ter musculatura, boa massa muscular, movimento, tocar, amar. Então, tem um conceito chamado de blue zones, zonas azuis. As zonas azuis no mundo são as zonas onde tem a maior quantidade de centenários. E eles mapearam o que as pessoas fazem. Uma delas é ter rede de suporte. Ter vontade de viver, ter um motivo para acordar no dia seguinte, que é muito parecido com esse trabalho que a gente faz de ensinar e de empoderar as pessoas. Faz todo sentido. Eu assisti ontem um documentário do Hélio Gracie e, ele com 90 anos rolando, né? Então, assim, o quanto é importante a gente ter essa conexão de corpo e mente, literalmente, do físico, e ter essa consciência pra gente, no sentido que cada vez mais a população está envelhecendo, sim.
E aí, quem que vai cuidar da gente? Você fala que hoje eu tô construindo o meu eu de 60 anos, no caso, 60, 80, né? Mas isso vai depender do como eu vou escolher viver hoje. O convencional é envelhecer rápido, é ficar doente. Esse é o convencional. Não ter capacidade, não ter mobilidade é o convencional. O normal é você estar fazendo barra com 90 anos. É você estar correndo com 90 anos. Você está brincando com os bisnetos, brincando de pega-pega. Isso é normal. O convencional hoje é, depois dos 60... Quantas vezes eu ouvi pessoas de 30 dizendo que não tem mais idade para andar de skate? Eu super entendo, porque eu tô nesse lugar de me sentir super velha, de não conseguir fazer, mas eu não. Eu comecei a fazer downhill, que é descer montanha, pulando obstáculo, descendo coisa que você não faz a pé, com 52 anos. Eu comecei a andar de skate com 45. Então, nada é impossível. Só que não é... Eu não faço essas coisas para mostrar para os outros. Eu adoro ir para a montanha. Hoje em dia eu estou indo sozinho fazer trilha de bicicleta porque o horário não bate com os amigos. Porque eu estou em contato com a natureza, né? Eu estou cuidando da minha espiritualidade. Quando eu estou com os amigos na bicicleta, eu estou fazendo social, né? Com as pessoas, amigos, o contato. Estou fazendo exercício. Eu junto tudo numa coisa só. É o famoso estilo de vida, né? Aí vai moldando as pessoas com quem você anda, seus amigos, a sua rede, a sua base mesmo, Tem né? uma frase que eu uso, que eu gosto muito, é que você é a média das 5 pessoas com que você mais se relaciona. Adoro. Então, é você cuidar disso. É que quando você vai crescendo e entrando nessa jornada que te leva para o que devia ser normal, automaticamente as coisas vão... O que não serve vai saindo. Isso inclui amigos. Sim. Que é o lance com a comida. Quando você vai mudando o seu estilo de vida, trazendo coisas boas, tudo, o ruim vai saindo. Sim, porque não Porque conecta quando você mais. proíbe de comer coisas, não funciona. Quando você descobre novas formas de comer, o ruim vai saindo. Sim. Então, a gente nunca vai deixar de gostar de bolo, de coisa, de sorvete. Nunca vai deixar. Só que muda o que a gente quer e não o que a gente pode. Escolha. E é isso, né? Eu sempre falo, como eu trabalhei muito tempo com dieta, porque vinha da estética trabalhando com emagrecimento, e uma das frases é: fazer dieta é uma escolha, né? No sentido de estilo de vida, não é só aquela questão de emagrecimento, mas também não é você passar fome. É você saber as escolhas e saber o que seu corpo precisa. Eu acho que tem muita essa questão também da falta de nutrir o corpo. É a densidade nutricional dos alimentos. Quando você consome alimentos de alta densidade nutricional, tem saciedade. Porque o normal seria comer e ficar saciado por 5 a 6 horas. Uhum. Esse é o que tem que acontecer. Quando você come alimentos que não promovem uma resposta positiva do corpo, você tem fome a cada 2 horas. E não é porque está faltando energia, é porque o corpo não sabe usar energia armazenada. O normal, há 10 mil anos atrás, era uma refeição por dia. Sim. Ou ficar dias sem comer. Esse era normal, isso funciona. O jejum intermitente é uma das melhores coisas a fazer, só que não pode todo mundo fazer, viu? Porque quando você adaptou o seu metabolismo para consumir a energia armazenada, você pode fazer jejum. Se você não está adaptado e fizer jejum, vira uma emergência e o corpo consome músculo. Uhum. Mas depois que você faz a mudança alimentar e o corpo sabe utilizar a energia armazenada, você pode ficar dias. Eu já fui fazer aventuras de subir cachoeira, esses que você sai 6 da manhã e volta 11 da noite, eu levei 2 litros de água. O resto das pessoas, mochilas cheias de bolo, bolachas. Então eu passei 20 horas sem comer. Eu fiz um jejum uma vez de 21 dias, aquele de prana, em 2019. Então, para mim, foi uma experiência muito assim, porque foram 7 dias sem nem água. Aí, no 7º dia, você começa a beber água, aí começa a tomar suco. Então, assim, foi uma experiência, assim, muito... Porque você começa a ter essa consciência corporal mesmo. Eu emagreci 12 quilos. E, na época, eu também pesava 120 também, né? Mas foi, assim, de fazer uma reconexão mental mesmo. Essa reprogramação com a comida da alimentação. Do que seu corpo realmente precisa. De você começar a fazer uma desintoxicação também ali do seu corpo entrar em apoptose, né? Quando ele começa a matar as células que não estão tão saudáveis, exatamente. Começar, porque quando você está em jejum, é o que acontece quando você está dormindo.
Inclusive, a recuperação maior do corpo acontece durante o sono. Então, você precisa dar tempo, sem estar com a barriga cheia, sem comer, para o corpo poder processar a limpeza. Se você come de 2 em 2 horas, o seu corpo não tem o tempo. Porque acontece? O nosso corpo tem um limite de recurso. Então, a digestão é um processo de alta energia, alta demanda energética. Então, se você estiver digerindo, o corpo não está fazendo outras coisas. Então, a gente faz o jejum, fica em jejum. Eu procuro parar de comer, não consigo sempre, 4 horas antes de dormir. Para dormir em jejum e acontecer toda essa recuperação e limpeza. Os canais linfáticos, eu não sei explicar no Ayurveda toda essa coisa, mas é onde acontece a limpeza. São os canais de limpeza que acontecem. E você tem que entrar em modo limpeza. Então, você tem que estar descansado, não estar mais estressado, ter se preparado para dormir. Eu procuro ensinar as pessoas a 1, 2 horas antes da hora de dormir, começar a desconectar, desligar os eletrônicos, diminuir a potência das lâmpadas, para o corpo se preparar para entrar para dormir. E é importante trazer também como que tudo isso se conecta, né? Desde assim, quando você começou falando sobre o livro, que tudo começa pela alimentação, né? Essa questão da forma que a gente se conecta com a nossa sexualidade, com o nosso prazer de viver, de como a gente lida com esses movimentos corporais, como que a gente se conecta. Então, tudo vai se conectando. Que chega no segundo coração do meu trabalho, que é consciência e presença. Tudo isso que você faz te traz para consciência, te traz para presença. Porque quando é que você come um pacote de Oreo? Quando você está inconsciente, você não está presente, porque vai comendo sem pensar. Porque quando você está presente fazendo as coisas, presente tocando no outro, presente em tudo que você está fazendo, a experiência é totalmente diferente. Você nem percebe. Então, hoje, a mesma televisão, ele vira um anestésico. Não, total. E tira você da presença. Então, trabalhar a presença, que quando eu estou fazendo massagem numa pessoa e estou convocando ela, como é que pode ficar melhor? Você quer mais pressão? Quer menos pressão? Mais rápido? Que é para trazer presença. E quando você vai treinando essa presença e consciência para o seu dia a dia, fica mais fácil você pedir o que quer, saber o que você quer, ter uma consciência de como o seu corpo está sentindo com a alimentação. Isso que você trouxe é tão importante, porque às vezes na anamnese, quando a gente vai conversar, a pessoa, ali você vai perguntar para a pessoa, né? O que você gosta? Como que é o sexo? Às vezes ela não consegue nem responder, porque ela, é bom. A gente faz, assim. Mas quanto tempo? Não sei. Porque, tipo assim, é tão automático, tá tudo ali tão assim... Ou você tá pensando na em outras conta, lavar exatamente. roupa. Tem uma cliente que eu tive que fazer esse detox do sexo. Preparar ela para poder... Porque ela, né, aí ela teve que desligar a televisão, começar a entender o que estava sabotando ela, para ela conseguir, de fato, estar em presença na hora do ato sexual e começar a ver o que gostava, o que não gostava. E é sobre isso. E essa presença é tudo que você faz, não é só no sexo. Essas práticas são tudo que você faz, porque como você faz as coisas pequenas é como você faz as grandes. Falei isso no primeiro programa hoje, sim. Trazer a consciência, trazer a presença o tempo todo é um trabalho constante. Sim. Qualquer distração, você perde isso. Sim. Então, tem que ter uma intenção, consciência. Né? Eu trabalho com a criação de hábitos também. Então, a criação de rituais diários. Sim. Então, eu acordo, eu começo com leituras inspiracionais, eu faço minhas medições do coração. E você acorda cedo, né? Acordo 5h30, 6, porque eu não uso despertador, né? Eu vou dormir e eu acordo a hora que eu tenho que acordar. Sim. Eu não trabalho no corporativo mais, então eu não tenho que chegar numa hora certa. Então eu posso acordar. Deixar o corpo despertar com a luz. Então se eu for dormir mais tarde, eu vou acordar mais tarde. Mas eu uso isso porque o ideal do despertador é você colocar ele para dizer a hora de dormir. E não a hora de acordar. Então, a junção de toda dessa presença é um trabalho constante. E quando você aplica tudo isso na sua vida e vive completamente tudo isso, presença, consciência, todas essas práticas, vai para tudo na vida. O trabalho fica melhor, as relações ficam melhor, lidar com a tia velha, lidar com a tia incômoda, né? Inconveniente, sem noção. A gente faz piada disso bastante, né? Te ajuda a lidar com essa presença, porque senão você desassocia, desliga, vai embora e faz as coisas de forma inconsciente, que você não sabe onde você gastou o dinheiro, você não sabe que você comeu errado, que você não sabe que não está dormindo bem. Um sono ruim estraga qualquer dieta.
qualquer exercício. Então, não tem uma coisa só. Você pode só fazer dieta para perder peso? Pode, mas vai ser restritiva, passar fome, para fazer alguma coisa radical que não é sustentável. Sim. O melhor jeito de fazer é trabalhar multidisciplinar. Que aí Então, entra naquele efeito comer e sanfona. mover ao mesmo tempo. A melhor coisa que você pode fazer na vida é andar. Então, eu estava inclusive ensinando hoje. Eu uso uma fórmula para o batimento cardíaco, que é 180 menos a idade. Então, o meu dá 124. Então, eu quase nunca devo passar de 124 nas atividades. Se eu fizer isso, minha saúde faz assim. Vai lá para cima. Aí você junta tudo, essas coisas. Também estava ensinando minhas alunas hoje. Qual que é a conta aí? Peraí, fala de novo. 180 menos a idade. 180 menos a idade. É. Mas aí é menos? Mas 180. Ah, tá. Tô faltando um. Então, Isso que a conta não tava dá batendo aqui. 144. Então, você não deve passar de 144 batidas por Aí, você já minuto fez a nas conta, né? atividades físicas. Misericórdia. Esse valor é conservativo, Imagina. tá? Acho que eu preciso trabalhar Pessoas mais em meu ótima cardio forma mesmo. têm um limite maior. Mas se você sair para andar e não passar disso, e andar muito, a sua saúde vai dar um boom. Se você quer aprender a correr, primeiro você tem que andar nisso aí. Você só pode correr se você... Andar? A pessoa que nunca andou vai chegar nesse batimento andando. Nossa, eu preciso muito melhorar meu cardio. Meu Mas Deus. então, se você fizer essa regra por uns 6 meses, seu cardio vai subir muito daqui 6 meses só andando. Aí depois disso você pode começar a correr. Se você começar a aumentar o passo e o batimento ficar abaixo disso, você aumenta o passo. Então posso começar com isso, então, porque eu tenho... O melhor exercício para sua vida é andar. Muito. Muito. Esse é grátis, inclusive. Se você procurar andar o máximo possível... Para as pessoas eu falo, só de você pôr intenção, você já vai andar mais. Sim. Então, para mim, pessoal, eu quero fazer uma média de 10 mil passos por dia. Atualmente eu não estou conseguindo, porque eu estou construindo uma empresa e a demanda não está me deixando manter meu protocolo de vida. Certo, você está no hiperfoco agora desse momento De trabalho. atual. E pode falar. Então, assim, eu dou como meta, mas eu não fico bravo se eu não consigo. Sim. Mas para mim, esse trabalho, pessoal, ficou tão bom que 6 mil, 8 mil passos por dia é mais a norma. É mais difícil eu ficar menos que isso. Porque eu tenho essa intenção e consciência de movimento. Então, se eu vou no supermercado, eu vou a pé. Tá frio? Vai esquentar daqui a pouco. E já que você trouxe essa questão que está nesse momento de vida de startar essa empresa, você quer falar um pouquinho sobre a Casa Baobá? Como que está funcionando? Qual que são o propósito? O que vocês estão desmembrando? Não. Visualizando expectativa de crescimento para casa, que eu tô super... Eu sou da casa, tô assim me sentindo super participante. A gente construiu, eu e a Ana estamos construindo uma forma de afetar as pessoas positivamente. A Casa Baobá é um centro, né, de saúde e bem-estar, tanto que a gente chama corpo e consciência. Quase todo o chão da sala principal é tatame. Sim, gente, vá conhecer, é uma delícia. Então, eu e a Ana atendemos na casa, a gente faz eventos, mas a gente também aluga para outras pessoas. Então, a gente tem vários tipos de terapeutas trabalhando na casa, alugando salas para terapia tântrica, psicoterapia, psicanálise, psicologia, tudo que for. E os principais eventos da casa são o Consciente Lab e o Sarau, e a gente está trazendo outras pessoas. Já tivemos yoga, estamos querendo trazer dança de forró. Então, a gente quer trazer multidisciplinaridade, trabalhar o corpo, a mente e a alma de forma integral. Então, a gente está sempre aberto, né, mas com hora marcada, que a gente vai estar lá esperando qualquer um que queira conhecer com um chazinho gostoso, um cafezinho para tomar e participar e montar. Acho que agora, em julho, vai ter um evento de amor, fugiu o nome, mas são pessoas que estão vindo que comungam da mesma fonte que a gente quer de trazer, usando o corpo, mente e espírito, trazendo trabalhos que mexem com o corpo e com a alma, né, para desenvolver essa parte do amor. Porque esse amor precisa ser construído e a gente precisa também desconstruir o que a gente aprendeu como amor, que a gente você trouxe a questão de pai e mãe, né? Eu não tive. Mas eu tenho certeza que você, dentro daquelas crenças, você teve aquilo que eles tiveram para te dar.
Aí como você vai falar para sua mãe e seu pai que vocês não me amaram? Amaram dentro daquele É o repertório. jeito que a sociedade funciona. Exatamente. A sociedade tem que funcionar de um certo jeito para funcionar. Só que essas regras são para o grupo todo. Nem sempre elas se aplicam para o individual. Então, a gente conseguir aprender a navegar, ser um cara individualizado, né? Nosso eu, a gente ser diferente e conviver é o trabalho. Não é só se adequar ao social. Se encaixar nessa caixinha que eles colocam pra gente. Né? As pessoas que crescem são as pessoas que desafiam, são criticadas. E as pessoas que florescem são as pessoas que são assim, mas conseguem viver no meio da sociedade comum. Sim. Ramamurti tem uma frase que eu gosto que é: não é medida de boa saúde estar bem adequado a uma sociedade profundamente doente, bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Então, a gente pode falar que o capitalismo é ruim, mas ele é necessário. Sim. A indústria crescer, o mecanismo do capitalismo é essa: vende, consumo, compra. Mas ninguém é obrigado a estar consumindo e comprando. É opcional. Né? A gente escolhe. Só que quando a gente cai nessa roda, fica difícil de sair. Nosso trabalho como terapeutas é ensinar as pessoas a ajudar elas a saírem e elas escolherem. Né? As escolhas. Porque todo mundo que saiu dessa está longe dos centros. Né? Sim. É uma frase que eu ouvi. Uma bruxa que eu conversei não concordou, mas é uma frase que eu ouvi. As grandes bruxas estão longe da cidade, elas vivem fora. Mas elas existem. Sim, isso é verdade. Porque o pessoal está subindo as montanhas, né? Então, cada vez mais fugindo dos grandes centros. Acho que a pandemia trouxe um pouco disso, desse movimento de... É muito antigo, já funciona assim. Eu aprendi na filosofia estoica, né, que os filósofos, os sábios, eles aprendem a ser. Porque o médico você vê pelo jaleco, o padre você vê pela coisa, pela roupa. O filósofo não. Mas os grandes filósofos estão no meio do povo. Eu aprendi assim que o melhor jeito de você fazer um retiro é aqui para dentro. A qualquer momento eu posso me retirar e ficar em paz comigo mesmo. Eu não preciso sair. Então tem gente que sai, que vai para o interior, que vai viver no campo, que é muito legal. Talvez um dia, quem sabe, a gente pode ir para esse caminho. Mas também outro desafio, você consegue viver bem em paz no meio do caos. Então, por exemplo, hoje eu vim para cá no meio do caos da Regis Bittencourt, Rodoanel, e cheguei um pouco agitado, né? Preciso de uns pouquinho. Quando a gente aprende a dar 2, 3 respiradas, tudo, a coisa muda. Se eu entro aqui totalmente agitado, a conversa não é a mesma. Sim. Ganhar esse conhecimento de que para você estar centrado, tudo, pode ser 2 respirações. Se você assim, voltar pro corpo, né? Eu não lembro se estava gravando, mas se você lembrar, a minha primeira respiração quando eu sentei aqui foi... Eu lembro sim. Que são essas práticas que a gente vai criando. Porque o normal é você estar agitado e não desconectar nunca. E se você olhar para os atletas de performance, executivos de alta performance, o descanso é a parte principal deles. Sim. Eles mais descansam do que produzem. Então, tem atletas que dormem 12 horas por dia. Grandes executivos separam o dia. Você pode ver ele na hora que ele está no modo caos. Você não vê ele na hora que ele está retirado, no mundinho dele, produzindo de verdade. Ou cuidando do autocuidado. Né? O que é autocuidado? Eu costumo reservar 1, 2, 3 horas da manhã para o meu autocuidado. Meditação, leituras inspiradoras, fazer um Duolingo. Duolingo? Duolingo é aquele negócio de aprender línguas. Sei. Duolingo, sim. Eu faço isso antes de ler mensagem do celular. Eu só vou ler as primeiras mensagens depois das 9, 10 da manhã. E eu paro de ler mensagem às 7 da noite. Eu chamo de digital sunset. Né? Eu desconecto e desligo. Então tem gente que fica brava, porque eu não respondo depois das 7. Na verdade, se você me mandar uma mensagem depois das 7, você vai receber um automático. Iniciei meu digital sunset. Respondo quando eu puder. Porque são as formas que eu criei de autocuidado. Sim. E sono é meu primeiro autocuidado, é o sono. Sim. Então eu sou o cara que gosta de dormir 8 horas da noite. Eu durmo cedo também, eu sou dessas. Eu acordo cedo, mas eu durmo cedo. Então mas é para ter energia, porque quando você cria esse protocolo de vida, esses rituais de vida, você começa a ter energia por 2, por 3. Quando as coisas do dia a dia balançam, você volta mais rápido para o seu centro. Então, dessa forma, eu estou pronto para ajudar qualquer pessoa. Se uma pessoa da minha família ficar doente, eu tenho força
para apoiar. Eu não vou entrar no caos e me abalar. Se eu me abalar, eu consigo voltar para o meu centro. Então, esse trabalho é constante, digital. Com a criação da empresa, está me abalando, está difícil manter meu protocolo. Eu tenho que ficar saindo, voltando, mas eu não desisto. E nem me bato porque eu não consegui cumprir alguma coisa. Na meditação, principalmente para quem vai começar, uma respiração. Se comprometa a fazer uma respiração todo dia. Já é uma meditação. Sim, porque começa a fortalecer e trazer consciência para aqui, para agora. Mas é uma das principais dicas para a criação de hábitos. Faça o novo hábito ser tão fácil de fazer que não dá para não fazer. Sim. Então, fazer 10 flexões pode ser difícil. Quem não faz uma flexão? Uhum. Então, se você se propõe a fazer uma flexão antes de sair de casa, talvez você já faça mais 5, né? Mais 10. Já que eu fiz uma, porque eu não faço mais 10? Mas naquele dia que você não quer fazer nada de jeito nenhum, você faz uma só. Porque é o compromisso que você fez com você mesmo. Esse é o segredo para criar hábitos saudáveis, hábitos bons. Sem dúvida. E trazendo aí consciência para o aqui e agora, quero agradecer você pela sua oportunidade de estar aqui, de poder falar, contar um pouquinho sobre a sua história, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre toda essa jornada de despertar esse corpo, dessa consciência corporal. Queria que você falasse para o pessoal que está em casa, falar um pouquinho, uma dica, algo que você pode deixar de consciência mesmo para o pessoal, assim, despertar esse caminho dessa consciência corporal orgástica ou não, mas dessa consciência de mudança para o interno. O principal ingrediente é a esperança. Ter esperança de que você vai conseguir, para você poder ir atrás. Porque o que mais tira as pessoas e causa depressão é a falta de esperança. Não acreditar que a coisa pode melhorar. Acredite, sempre pode melhorar. Uma das perguntas que a gente sempre faz, como pode ficar melhor? Porque pode melhorar. Aí você vai atrás, porque não é uma questão de perfeição. A minha consistência com o movimento não é uma consistência de sempre estar no skate, sempre estar na bike, mas é uma consistência geral. Tudo que eu faço combina e faz com que o movimento, porque o movimento não é exercício é só um pedacinho de movimento. Meu movimento fique grande, porque combina tudo. Tudo que eu faço. Se eu fosse ficar achar que é perfeição, eu estava triste, porque esse ano eu não consegui andar de skate. Na bicicleta eu só estou conseguindo ir uma vez por semana, eu adorava fazer 2. Mas eu faço o melhor que eu posso, então tenha esperança de que pode melhorar. E o melhor que você pode parecer não suficiente, mas sempre que você estiver atrás do melhor do que você pode, você vai chegar lá. Eu acho que é isso também, né, Gui? E melhorar, essa melhoria contínua, né? Que nem você falou, da flexão de braço. Faz uma, depois faz 2. Porque o crescimento é sementinha. É de sementinha em sementinha. Não são grandes passos, são passos pequenos. Então, hoje parece que não está andando na empresa que eu estou criando com a Ana, essas coisas, parece que não está crescendo. Mas você olha 2 anos para trás, você vai ver quanto mudou. É a mesma coisa com o seu crescimento pessoal. Pode parecer que não está andando, porque a gente está dando passos pequenos. Às vezes parece que nada está mexendo. Mas se você continuar fazendo e insistindo, tem uma hora que você sai do platô. Sim. Porque é normal ter platô. Está emagrecendo, tem hora que para. Você continua insistindo, ele volta a funcionar. Que é o metabolismo, né? Então os platôs são normais. Então o seu crescimento espiritual parece que não está crescendo. Mas você vai ver, olha para trás quanto tempo já está fazendo isso, você vai ver a diferença de você estar hoje. Também acontece. Hoje pessoas falam a minha diferença. Meu normal é ser totalmente calado para dentro. Totalmente calado para dentro? Esse é o meu normal. Então, eu nunca vou virar extrovertido. Mas eu treino para estar extrovertido certas horas. Porque eu me recarrego sozinho. Mas eu treino para ser... Nem sempre eu vou estar extrovertido num evento. Vai ter eventos que eu vou estar falando menos. Sei lá por quê. Mas eu mantenho a intenção. Então, eu sou sempre na intenção de falar mais, tudo. Então, eu vou estar extrovertido mais vezes. E já que você falou sobre isso, eu acho que eu tenho um pouco disso também, porque eu tenho essa necessidade de ficar quietinha. Eu vou lá, socializo, faço, mas depois eu preciso voltar para me autorregular. Você tem disso, de você precisar se autorregular, ficar sozinho? Ou para você conseguir depois ter essa bateria social depois para interagir? Eu já percebi de eu facilitando o evento, às vezes passa da metade e a minha bateria vai embora. Eu começo a falar menos, participar menos. Eu já percebi que isso acontece. Não é sempre.
Mas acontece sim, a bateria social não é tão grande. E me drena a energia ser muito social, conversar muito com as pessoas. Eu estou treinando, está melhorando. Né? Então, eu estou aumentando a minha capacidade, mas é de pouquinho em pouquinho. Eu não brigo com isso. Sim. Né? A Ana é muito mais para fora do que eu. Então, a gente tem essa dicotomia, né? Essa diferença dos extremos. Uhum. Então, eu puxo ela para cá e ela me puxa para lá, né? Na Sim. nossa relação. Vai buscando o equilíbrio da relação. Tem mais alguma coisa que você queira trazer? Algo que você se preparou, assim, que você queria... Que a Acho gente que acabou não esse falando? trabalho é multidisciplinar. Eu trabalho... Sim. Tem alunos que eu falo até de finanças. Sim, porque eu falo isso, né, com relação à sexualidade e o financeiro, porque a pessoa, não, mas o que tem a ver? Porque às vezes a pessoa está tão ali focada no trabalho, no financeiro, que às vezes não tem energia para socializar ou para interagir ali com... Eu trabalho com empoderamento, a pessoa estar empoderada. Se você estiver inteira em todas as áreas da vida, você vai ser autossuficiente. Inclusive no seu prazer. Por que isso é bom? Porque quando você está inteiro, você é uma pessoa inteira, você é autossuficiente, você é feliz, e você encontra outra pessoa na mesma pegada, vocês formam um casal, vocês multiplicam. Você não está somando 2, você está multiplicando 3, 5, 10, vocês fazem 5 vezes mais do que faria sozinho. É o lance do prazer. Quando você está cuidando do seu prazer, o outro está cuidando do próprio prazer, quando junta, o negócio vira um uau incrível. Então, esse empoderamento. Só que empoderamento não é só no prazer. É na sua vida. Se você sente que você está num caminho financeiro legal, que você está conseguindo guardar algum dinheiro, isso muda de todo mundo para todo mundo. Uma pessoa com 20 anos pode se aposentar aos 30. Uma pessoa com 50 anos pode ficar bem para não depender de trabalho. Não é tão difícil, mas essa consciência global de todas as suas áreas da vida são onde você vai chegar. Se você trabalhar uma área só, você vai ter coisas boas, mas você vai perder, não vai conseguir manter porque vai estar desequilibrado. Você tem que crescer tudo. Sim. Você pode começar por um lado, mas invariavelmente você tem que ir juntando todas as suas facetas. Todas as suas personas têm que estar incluídas nesse seu crescimento pessoal. Todas as suas partes, né? Você tem que cuidar de todas elas. E todas são bem-vindas, viu? Mesmo as que você não gosta. Isso, acho que trazer esse acolhimento para nossas vulnerabilidades, para nossas imperfeições, porque eu acho que isso faz parte do autoconhecimento. Não é só fortalecer aquilo que a gente é bom, aliás, mas também desenvolver aquilo que a gente não é tão bom, mas acolher também, não só trazer o chicotinho e, não, eu sou isso, eu sou aquilo, mas trazer esse acolhimento mesmo. Sim. Isso, senhor Gui. Muito obrigado. Obrigado. Espero que tenha sido contribuição. Um pouquinho ansioso, né? Porque a gente nunca tive na frente do microfone desse jeito. Como foi pra você? Foi bom pra você? Foi, deu pra conversar assim, mas fica uma ansiedade aqui na barriga, aqui embaixo, constante, assim. De estar me colocando em público. Mas olha, gratidão. Foi maravilhoso. Você saiu super bem, gente. Sigam o Gui. Gui, quais são as suas redes sociais? Fala pra gente, pro pessoal te seguir em casa. O meu Instagram é o Guilherme Poiares Terapeuta. Poiares com Y. E o meu site é o poiares.com.br. Já tá no ar. Sim. Ele fala um pouquinho geral do meu trabalho e pode me chamar. Lá vai ter todos os meus contatos. Eu posso demorar para responder, não é nada pessoal. É como eu funciono, eu sou devagarzinho. Mas é isso, Gui. Muito obrigada, gente. Obrigado. Isso. Curtam, compartilham, manda esse programa para quem você sentir aí, para reverberar, para propagar mais ainda esse trabalho de conhecimento, de autocuidado, de consciência corporal. E é isso. Beijos, gratidão. Obrigado. Obrigada.